Sim, você tem potencial. Quantas vezes você já escutou que você tem um potencial? É sempre que você ouve alguém te dizer que você tem um potencial? Se você tem pessoas que sempre te dizem que você tem um potencial, você é uma pessoa privilegiada, porque isso não é normal, tá? O normal é muito mais fácil nós ouvirmos críticas e nós criticarmos. É muito mais fácil a gente colocar alguém para baixo do que a gente elogiar, do que a gente jogar essa pessoa para cima, do que a gente levantar. Por que isso? Nós vivemos em um mundo caído, tá? Um mundo afetado pela queda. E essa queda, ela mudou o modelo que Deus tinha projetado para as nossas vidas. O modelo que Deus tinha criado para as nossas vidas era o modelo da edificação, o modelo da construção. E eu quero trazer aqui para vocês um versículo que diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5:11, diz a palavra de Deus: Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Esse é o modelo que Deus tem para as nossas vidas. Um modelo de crescimento, um modelo em que um ao outro estimula ao crescimento, ao desenvolvimento. Essa palavra edificar é no sentido mesmo, seja de construir, tá? Nesse modelo de construção, um contribui para a construção do outro, um contribui para o crescimento do outro. Esse, é o modelo que Deus criou, esse é o modelo que Deus imaginou. No entanto, não é isso que a gente vê normalmente. Por quê? Aí eu repito o que eu falei agora há pouco. Nós vivemos num mundo afetado pela queda. Nós vivemos em um mundo afetado pela queda. Neste mundo afetado pela queda, aí entrou a inveja, certo? Aí entrou sentimento ruim, ou entraram sentimentos ruins que nós podemos abrigar em nossos corações, e isso nos leva a, ao invés de promovermos a edificação do outro, ao invés de promovermos o crescimento do outro, nós acabamos por desestimular o outro. Nós acabamos por criticar o outro, nós acabamos por falar palavras negativas para o outro, principalmente, eu diria, para as pessoas que estão ao nosso redor. Infelizmente. Mas não foi esse o modelo que Deus pensou. E uma vez que nós já fomos chamados por Deus para o seu reino, Ele faz uma obra em nós no sentido de que nós venhamos a nos conformar ao novo modelo. Por isso que Ele nos chama à renovação da nossa mente. Por isso que Deus trabalha em nós para nós virmos a ser bênção para o outro. Porque normalmente, cheios dos nossos sentimentos afetados pela queda, nós nem sempre contribuímos para o crescimento do outro. Mas Deus também nos chama para esse novo modelo, para o modelo original, que não é tão novo,
é o modelo original, onde nós contribuímos para a edificação do outro. E isso é importante, gente, porque creio que a maioria que está assistindo essa live faz parte de uma organização e de um organismo chamado igreja. E faz parte de uma igreja local. Pode ser que você não faça parte, mas pode ser que você já fez parte de uma igreja local. E em uma igreja local, o que nós temos ali? Nós temos pessoas afetadas pela queda, que foram chamados para um novo modelo, mas que estão em construção ou em reconstrução, sendo edificados pelo Espírito Santo. E essas pessoas, todos nós que estamos ali dentro, ainda estamos sendo aperfeiçoados. E nós podemos errar e geralmente erramos. Tá? Geralmente erramos. Às vezes falamos aquilo que não devia para o outro. Mas aqui nesta noite, nós estamos sendo conscientizados que o modelo que Deus quer para nossas vidas é o modelo de edificação. Um ao outro, edificando um ao outro. E como nós estamos sendo aperfeiçoados, nós temos que ter isso como meta. O nosso ponto de chegada deve ser esse: sempre contribuir para a edificação do outro. Pode ser que a gente dê umas erradas, mas quando errar, vamos pedir perdão, tanto a Deus quanto ao próximo, e vamos continuar na jornada no intuito de sermos aperfeiçoados e contribuirmos para o crescimento uns dos outros. Ok? Bom, eu comecei com uma frase para vocês. Sim, você tem potencial. E aí você poderia me perguntar o seguinte: quais razões eu tenho para afirmar que você tem um potencial? Bem, e a primeira razão que eu quero trazer aqui para você nessa oportunidade é o seguinte: a primeira razão, não foi à toa que você venceu pelo menos 15 milhões de concorrentes. E aí você pode me falar assim, quando foi que eu venci pelo menos 15 milhões de concorrentes? Quando foi que você venceu? Você venceu pelo menos 15 milhões de concorrentes para você chegar a essa terra, para você nascer. Você sabe que no ato sexual é liberado pelo menos 15 milhões de espermatozoides. Mas você venceu a corrida e você chegou em primeiro lugar. E foi você que fecundou aquele óvulo. E, portanto, você venceu pelo menos 15 milhões de concorrentes. Se você não tivesse vencido, você não estaria assistindo essa live essa noite. Se você venceu pelo menos 15 milhões de concorrentes, eu quero dizer para você que você não venceu à toa. E aí eu trago para você de novo esse slide. Não foi à toa que você venceu pelo menos 15 milhões de concorrentes. Ou você acha que você venceu para nada? Se você venceu e você venceu pelo menos 15 milhões de concorrentes, foi para algo. E se você tem algo a fazer sobre essa terra,
você tem que ter um potencial. O potencial, o que é o potencial? Um conjunto de habilidades, um conjunto de talentos, um conjunto de dons que te possibilite cumprir um propósito sobre essa terra. Então, a primeira razão que eu trago para você nessa noite, que você tem um potencial, é porque você já é um vencedor. Então, se você já é um vencedor, você tem um potencial para continuar a vencer. Essa é a primeira razão que eu trago para você nessa noite. Você tem mais razões, Ruth? Você pode me perguntar. Sim. E a segunda razão é uma razão de acordo com a palavra de Deus. Por ser membro da raça humana, você herda o potencial da frutificação e da multiplicação. Como que ocorre isso? Em Gênesis 1 e 28, Deus abençoou a Adão e Eva, e ali você estava incluído. O que Deus disse para Adão e Eva? E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Aí, Deus estava ordenando ou abençoando com a bênção da frutificação e a bênção da multiplicação. E você, como parte da raça humana, como um membro da raça humana, você já nasceu com esse potencial. Potencial para multiplicar, potencial para crescer, potencial para frutificar. Gente, pensa comigo. Todo ser humano, a raça humana, é dotada de um ímpeto para avançar, para crescer, para aumentar. Eu queria lembrar aqui com vocês as grandes navegações. Se a gente olhar para a história, nós vamos ver nas grandes navegações esse potencial de avançar, esse potencial de explorar, esse potencial de continuar. A raça humana, ela não quer ficar num lugar, ela quer expandir. E de onde que vem esse potencial de expansão? Esse potencial de expansão vem da bênção que Deus deu a Adão e Eva. Exatamente desse potencial de avançar, esse potencial de frutificar, esse potencial de multiplicar nos leva a expandir, nos leva a avançar. Se nós olharmos para a tecnologia, se nós olharmos para a ciência, se nós olharmos para a medicina, estão sempre dizendo os avanços da medicina, os avanços tecnológicos, os avanços científicos. De onde vem esse potencial para avançar, para ter avanço em cada ramo desse que eu falei para você? Da bênção de Deus sobre a raça humana. Deus nos dotou desse potencial para crescer, para multiplicar, para avançar. Mas aí você vai falar para mim assim: tá bom, Ruth, só que o homem caiu e isso deve ter sido anulado. Essa bênção de Deus sobre a raça humana deve ter sido anulada. E aí eu falo para vocês que não. Deus confirmou essa bênção sobre a raça humana depois da queda. E você pode ver isso
em Gênesis 9:1. Deus confirma essa bênção a Noé e seus filhos. Gênesis 9:1 diz: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos. Portanto, mesmo que o homem pecou, mesmo que o homem caiu, essa bênção da frutificação, do potencial humano para o crescimento não foi anulado. Deus confirmou a bênção da multiplicação, o potencial do crescimento. Então você, hoje, como membro da raça humana, você tem um potencial para o crescimento, um potencial para a multiplicação, um potencial para avançar, um potencial para continuar. Isso se aplica também para você. Logo, frases como, eu anotei umas frases aqui: eu não levo jeito para nada, ou eu não tenho habilidade para fazer nada, isso não se aplica a você, porque você, como membro da raça humana, você tem o potencial para avançar, para crescer, para frutificar, para multiplicar. Estamos entendidos? Se você precisar de mais alguma coisa, eu posso trazer para você, relembrar aqui para você, que na parábola dos talentos ninguém ficou sem nada. E isso eu já abordei com vocês na semana passada. Portanto, não preciso falar nada sobre isso. Eu poderia dizer ainda para vocês que, caso você ainda tenha alguma dúvida que você tem potencial, eu poderia dizer que uma razão para eu dizer para você que você tem potencial é que Deus capacita com habilidades específicas. Logo, você tem a bênção geral, mas você também tem a bênção individual. E isso, Deus capacita com habilidades específicas. A palavra de Deus nos traz em Êxodo 31, dos versículos 1 ao 11. Tem uma passagem em Êxodo 31, 1 a 11, que já me chamou muito a atenção e eu gostaria de abordar aqui com você. Essa passagem fala de Bezalel e de Aholiabe. É um nome meio difícil, né? Bezalel e Aholiabe. E eu vou ler para vocês, eu não anotei tudo nos slides, mas eu vou ler aqui para vocês na palavra de Deus. Diz a palavra de Deus em Êxodo 31, do 1 ao 11, eu vou ler apenas alguns versículos. Disse mais o Senhor a Moisés: Vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo o tipo de lavores. Além disso, eu lhe designei por companheiro a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Também dei habilidade a todos os artífices para que façam tudo o que lhes for ordenado. E eu li aqui até o versículo 6. Vocês perceberam que Deus deu dons artísticos a Bezalel e a Aholiabe?
Primeiro nós falamos da bênção geral. Agora eu estou falando que Deus também nos capacita individualmente. E por isso eu posso falar para você que você também tem potencial. Assim como Deus capacitou a Bezalel e a Oliabe para fazer a obra que ele tinha para eles sobre essa terra, Deus também capacita você para fazer a obra que ele tem para você fazer sobre essa terra. Relembrando o que nós falamos já algumas lives passadas, Deus tem um propósito para você sobre essa terra. E aí, Deus te capacita para exercer a obra que ele tem para você sobre essa terra. Essa capacitação é exatamente o potencial que você tem em dons, talentos, habilidades para você fazer o que Deus tem para você fazer sobre essa terra. Porque se nós temos que fazer alguma coisa, nós precisamos também das habilidades para fazer aquela determinada coisa. E é isso que eu estou falando para você nessa noite. Deus tem um propósito para você sobre essa terra, e para você cumprir esse propósito, Deus te capacitou. Há em você um potencial, há em você dons, há em você talentos, há em você habilidades para o exercício do que Deus tem para você sobre essa terra. Então, eu repito, frases como eu não levo jeito para nada, frases como eu não tenho habilidade para fazer nada, frases como, eu acho que eu não tenho talento, não. Eu não identifiquei talento nenhum. Frases como essa não se aplicam a você. Aprenda aqui conosco, com a palavra de Deus. Frases como essa não se aplicam para você. Você, sim, você tem um potencial. Se você nunca ouviu essa frase, hoje você está ouvindo. Que o Espírito Santo de Deus coloque essa frase no seu coração. Sim, você tem um potencial. Sim, você tem dons, habilidades, você foi dotado de dons, talentos e habilidades para cumprir um propósito que Deus tem para a sua vida sobre essa terra. Você pode não ter identificado esse potencial, mas você tem. Gente, e aí você pode me perguntar, tá bom, Ruth, eu já entendi, eu tenho um potencial que Deus me deu, e eu preciso colocar esse potencial em exercício, e eu preciso descobrir qual é esse potencial. Como posso descobrir quais dons, talentos e habilidades eu tenho? E é sobre isso que nós vamos falar nos próximos minutos aqui. Pretendo ser rápida. Primeira forma de você descobrir dons, talentos, o potencial que Deus tem dado para a sua vida. Escute pessoas que gostam de você. Eu não sei se você tem alguma dificuldade em acreditar quando alguém faz um elogio para você. Eu não sei se você tem essa dificuldade. Quando alguém fala assim, puxa, eu percebo que você é bom em tal coisa. Ou alguém fala assim, olha, eu percebo que você seria um ótimo profissional em tal área. Ou eu percebo que você leva jeito para tal coisa. Você tem facilidade de acreditar? Ou você não tem muita facilidade? Ou você nem dá bola, como diria, né? Ou você nem presta atenção naquilo que a pessoa está falando? Escute
pessoas que gostam de você. Se pessoas que gostam de você ao seu redor te fala, te nota, percebe alguma característica positiva, alguma habilidade e te fala, guarde, anote, porque isso vai você perceber, você identificar dons, talentos, habilidades que Deus já colocou em você. Se você não acreditava ou se você não prestava atenção, comece a prestar atenção no que pessoas que gostam de você falam a seu respeito. Vocês já notaram que a gente tem muito mais facilidade de acreditar naquilo que falam de mal da gente do que naquilo que falam de bom pra gente? Vocês já perceberam que a gente dá muito mais ouvido para críticas do que para elogios? Mas vamos mudar isso. Vamos mudar isso nessa noite. Vamos passar a dar ouvido àquilo que falam de bom. E eu falo, não são tantas pessoas assim, mas Deus coloca ao nosso redor algumas pessoas que prestam atenção em nós e que podem nos ajudar a identificar os nossos dons e talentos. Se você ainda não identificou, comece a prestar atenção e essas pessoas vão te ajudar a identificar aquilo que Deus colocou de melhor em você. Beleza? Bom, outra coisa que você pode fazer para identificar o seu potencial. Observe o que você gosta. Você presta atenção naquilo que você gosta? Naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você gosta de ver, naquilo que você gosta de ler, naquilo que você gosta de assistir. Você presta atenção naquilo que você gosta? Sabe coisas que você começa a fazer e você perde a noção do tempo? Você nem nota, quando você vê, você já passou horas fazendo aquilo. Observe coisas que você gosta de fazer, coisas que você gosta, que você perde a noção do tempo fazendo. E aí você vai começar a identificar dons, talentos, habilidades, exatamente aí nesse ponto de coisas que você gosta. Se você gosta de fazer determinadas coisas, já são habilidades que Deus tem colocado ali em você e Ele não colocou à toa. Esse potencial deve ser explorado. Ok? Tá bom, Guti, tá bom, já vou começar. Se eu não observava aquilo que eu gosto de fazer, eu vou começar a observar. Ok. Porque aquilo que você gosta, gente, vai poder ser potencializado. Você vai potencializar aquilo que você gosta para alcançar, abençoar vidas, tá? Abençoar vidas. Outra coisa, agora é praticamente o oposto. Observe coisas que te deixam triste. Aquilo que te deixa muito triste. Por que eu estou pedindo para você observar aquilo que te deixa muito triste? Provavelmente, aquilo que te entristece muito está ligado ao teu propósito sobre essa terra. Por exemplo, se a violência doméstica é algo que quando você ouve te entristece muito, provavelmente Deus tem algum propósito. Pode ser que Deus queira que você ajude mulheres em situação de violência doméstica.
quando você ouve determinada coisa, por exemplo, abandono infantil, se você ouve isso e te entristece muito, o seu coração é capturado ali por aquilo, por aquela notícia, pode ser que Deus tenha algum propósito com você nessa área. Me entristece muito a questão do potencial não utilizado, o potencial desperdiçado. E demorou muito para eu perceber que Deus tinha um propósito para mim nesta área. Eu estou aqui falando com você, e se você se lembrar da live passada, se você assistiu a live passada, eu falei para você sobre Sansão. E eu falei para você que todas as vezes que eu leio a passagem bíblica sobre Sansão, aquilo me entristece muito. Por quê? Por causa da questão do potencial desperdiçado. Viu? E eu estou aqui nesta live para te orientar, para te conscientizar sobre a questão de propósito, para que o seu propósito, o seu potencial não seja desperdiçado. Então, Deus está utilizando isso que me entristece para me mover na direção do cumprimento do propósito que Ele tem para mim sobre essa terra. Da mesma forma, Deus pode te mover através dessa tristeza que você tem. Deus vai possibilitar que você exerça o seu propósito exatamente nessa área que te entristece. E aí, nessa área que te entristece, você vai usar aquelas habilidades que você tem, que quando você está usando aquelas habilidades, o tempo parece parar. Você não vê o tempo passar, mas você vai usar essas habilidades naquelas áreas que te entristecem, para ajudar pessoas daquelas áreas que te entristecem. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro para você. Aquilo que te entristece pode ser uma área ligada ao teu propósito sobre essa terra. Comece a anotar. Gente, eu falo o seguinte: executar o propósito que Deus tem para nós sobre essa terra é um processo. Você não vai, no primeiro momento, já executar exatamente aquele propósito que Deus tem sobre essa terra. Vai ser um processo, vai ser um caminho, vai ser um caminhar, um aprender caminhando, um fazer o caminho caminhando. Você vai começar a anotar, você vai começar a escrever, você vai começar a observar, você vai começar a orar a respeito. E Deus vai começar a te abrir os olhos para o seu potencial, para aquilo que Ele já colocou dentro de você. E um dia as coisas vão ficar mais claras. E aí você vai começar a exercer o seu propósito, e aí as coisas vão ficando cada dia mais claras. O caminho se faz caminhando. A gente nunca está pronto. Não espere estar pronto para começar. Você começa com aquilo que você tem e aí você vai caminhando. As coisas vão se tornando mais claras e o seu propósito vai sendo exercido. Você vai começar a impactar outro, você vai começar a abençoar outro, e aí o seu propósito vai sendo revelado para você. Eu trouxe aqui algumas dicas de como você identificar o seu potencial. E aí eu quero trazer a última e mais forte.
e mais importante, ouça o que Deus te diz. Ouça o que Deus te diz. Como? Você pode perguntar para mim. Como eu vou ouvir o que Deus me diz? Gente, Deus pode falar com você de muitas maneiras. E pode ser que eu faça uma outra live exatamente sobre isso, tá? Ouvindo a voz de Deus. Ou pode ser que eu disponibilize uma live antiga que eu tenho, tá? Mais antiga que eu tenho. Não sei ainda exatamente como vai ser. Mas eu vou passar aqui algumas orientações para você. Deus pode falar com você de muitas maneiras. Deus pode falar pela palavra. Deus pode falar através de sonho. Deus pode falar através de uma revelação. Deus pode trazer à sua mente alguma palavra. E aí você vai... Ou Deus pode trazer à sua vida situações, circunstâncias. E ali você descobre habilidades, talentos que você nem imaginava. Como eu falei, caminhando no exercício de alguns talentos, você pode descobrir outros talentos. Mas eu quero abordar aqui com você algo especial, específico de Deus. Deus pode, através de uma outra pessoa, trazer uma palavra profética para a sua vida. E uma palavra profética, ela traz direção. E aqui eu quero trazer para você, para ficar mais claro, eu quero trazer para você 1 Timóteo 4 e 14. Olha o que disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Não desprezes o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. O qual te foi dado por profecia, um dom que foi dado a Timóteo por profecia e confirmado pela imposição das mãos dos presbíteros. Eu nem sempre, apesar de pertencer a uma denominação pentecostal, eu nem sempre valorizei a questão dos dons espirituais. E até eu não entendia muito bem por que algumas pessoas precisavam ficar recebendo oração. Ou até, vamos dizer assim, corre atrás de profecia. Eu sei que nós não devemos ficar correndo atrás de profecia, mas nós não podemos desprezar o valor das profecias. Deus pode, por uma palavra profética ou através de uma profecia, te conceder um dom ou te revelar e te dar destino. Eu só fui perceber o valor disso depois que Deus me colocou em determinadas situações. E aí eu recebi oração, e aí eu recebi palavra profética, e aí eu recebi profecia, e aí através de orações de outras pessoas, Deus me deu direcionamento. E eu pude perceber o valor que tem em você receber de Deus uma palavra através de uma outra pessoa. Deus
Foi o modelo que Deus deu à igreja dele. Deus dá dons às pessoas, a seus filhos, e esses dons que Deus concede não é para a própria pessoa. O dom que Deus concede, o dom espiritual que Deus concede é para abençoar a vida de uma outra pessoa. É para dar direcionamento à vida de outra pessoa. É para destravar a vida de uma outra pessoa. Foi a forma que Deus resolveu trabalhar com a igreja, tá? Deus concede dons. E aí entra o primeiro versículo que eu li para vocês, em 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. E como que é que nós podemos edificar uns aos outros? É por uma palavra, sim, pode ser por uma palavra, mas pode ser por uma oração, pode ser por uma palavra profética, pode ser por uma ministração, pode ser que essa edificação seja através de um dom que Deus já concedeu a uma outra pessoa. E aí Deus, através do dom que Ele concedeu a uma pessoa, Ele vai abençoar a tua vida, edificar a tua vida. Gente, o modelo que Deus tem para a sua igreja, o modelo que Deus tem para as nossas vidas é o uns aos outros, edificando-nos uns aos outros. Deus concede dom a um e esse ministra na vida do outro. E eu fui aprender isso, gente, na dor, tá? Eu fui aprender isso na dor. Não foi na bonança, foi na dificuldade. Deus me levou a enfrentar determinadas situações para que outros ministrassem na minha vida. Gente, e Deus investiu muito na minha vida através de outras pessoas. Deus usou muitas e muitas pessoas para eu estar hoje aqui falando para você que sim, você tem um potencial. Pode ser que esse potencial você ainda não tenha nem descoberto, mas Deus tem pessoas para trazer à sua volta, para trazer à sua vida, para que essas pessoas sejam bênçãos na sua vida e você venha a descobrir o propósito que Deus tem para a sua vida sobre essa terra. Sim, você tem um potencial e esse potencial tem que ser utilizado para o crescimento do reino de Deus, para a edificação do reino de Deus sobre essa terra. Não fique parado nesse processo. Invista em tempo diante de Deus, tempo na presença de Deus, de forma que Ele mesmo traga pessoas para você, para ativar esse potencial que Ele tem na sua vida. Esse potencial, assim como ocorreu com Timóteo, esse potencial vai ser ativado através de outras pessoas que Deus vai colocar na sua vida. Nós não nos fazemos sozinhos. Esse potencial vai ser ativado através de outro. Por hoje, eu quero dizer que sim, você tem um potencial.